Fala, meus tagarelovers! A gente tá no ar de novo, hein? De novo. Mais um episódio inédito do nosso Tagarelando. É isso aí. Você já se inscreveu, já curtiu, já ativou tudo aí as notificações que a gente tá aí. Já compartilhou? É. Não deixa só pro meu pai fazer isso não, viu, gente? Gente, meu sogro tá fazendo, olha, Não é? tá fazendo campanha. É tipo o pai do Zezé de Camargo e Luciano, o seu quando eles não eram Francisco. famosos. O seu Né? O Francisco. seu Francisco comprava Agora as é o seu fichas. Valdomiro. O seu Francisco comprava as fichas do orelhão e ligava pras rádios ali pra poder pedir a música do Zezé de Camargo e Luciano quando não eram famosos. Inclusive, vamos agradecer ele aqui no ar. Obrigada, sogrão, pela Então, o meu pai tá fazendo a mesma coisa, só que agora com tecnologia, que é até o assunto de hoje. Ele tá insuportável no WhatsApp, mandando link, ele tá desse jeito. gravando os vídeos do povo. Então não deixa só pro seu Valdomiro, não deixa só pras costas dele, faça igual, né? Faz igualzinho ele, né? Ajuda a gente. Socorro. Gente, é isso aí. Olha, mais um episódio no ar. A gente tá muito feliz, muito contente. Da mesma forma que a gente tá pedindo pra você ajudar a gente quer agradecer porque a repercussão tá sendo incrível, né? E a gente tá muito feliz, muito contente. É isso aí. Vamos começar o programa? Bora, né? Que olha, eu só quero dar um spoiler. Hoje o convidado tá chique, hein? É porque o convidado adora isso, né? Um bom apreciador de vinho. Bora? Vamos lá? Bora tagarelar, então. Vamos começar. Olha, o nosso convidado de hoje é um dos profissionais mais competentes do país. Ele é mestre em crimes cibernéticos. Não na prática dos crimes, viu, gente? Mas na descoberta. Na descoberta, na solução de crimes cibernéticos. Ele é advogado, ele é perito especialista em crimes cibernéticos, mestre e doutor em ciência da informação pela Unesp e também presidente da Comissão de Direito Digital da OAB de Barueri. Além de ser tudo isso, é um bom apreciador de vinho e é por isso... E é um milagre. É um milagre tê-lo aqui. E é por isso que a gente está recebendo ele desse jeito, doutor José Milagre. Que legal, Lucas. Obrigado pela oportunidade. Paloma também. Muito contente com a iniciativa, o projeto de vocês. Acompanho o trabalho mais do Lucas, né? E a gente já teve a oportunidade de receber ele no escritório. E é sempre uma honra a gente poder bater papo aqui sobre uma área que cresce muito, né? Que é a segurança digital, os crimes cibernéticos e poder contribuir também com segurança, aprimorando aí a percepção das pessoas. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. A gente agradece demais a sua presença. Eu falei que vou te chamar de você. Claro. Eu falei que você é um bom apreciador de vinho e eu não menti, né? Com certeza. Você gosta de um bom vinho, diariamente, né? E a gente já polifenóis. Vamos brindar só pra ver se a gente acertou. Vamos lá? Vamos lá. Será que a gente acertou? Aí. Muito bem. É pra falar a verdade. Você viu? Você viu? Eu ia perguntar isso. Carvalho, frutas vermelhas. Eu ia perguntar isso. Ele é desses que cheiram. E eu já tava aqui bebendo. Tanino, seco e ácido. Depois a gente pode conferir, é só bater a tabela. Você quer tentar ver aqui? Não Depois sei. a gente confere um aplicativo que você consegue já mapeando as notas. Vinho é vida, né? Então, mas me fala uma coisa, eu ia perguntar exatamente isso, eu nem precisei perguntar. Então você é daqueles apreciadores que você pega a taça de vinho, dá aquela... É legal. É uma isso arte, mesmo? Sim. E eu quero que você me conte antes da gente falar do que é do que é a sua especialidade. Não, eu só quero revelar uma coisa. Que eu sou do vinho, só que eu sou do vinho doce. E aí... Não é vinho. Ah lá. Então todo mundo me critica. Tanto é que eu não deixei nem aqui embaixo. Você vai mostrar aí? Porque eu ainda não consigo ir pro seco, gente. Sorry. Mas vai. eu estou tentando. Sim. Já tomo meio seco. A gente tá no meio do caminho. Você Não, sabe que você a já gente... foi. Não, então, a gente tomava, o doutor, vinho doce. O doce. E todo mundo falava isso. Não é vinho. É suco de uva com álcool. Suco de uva com álcool. E aí nós fomos pra Argentina, fizemos uma viagem maravilhosa pra Buenos Aires. E lá nós fomos num tango muito sensacional. Muito bom. E Catulo? lá... Maravilhoso. Catulo ou senhor? E lá a gente tomou, né? A gente... O Lucas tomou acho que a adega inteira. Não era pra falar isso. Lá a gente tomou um vinho seco maravilhoso. É bom demais. E aí eu comecei a falar assim, amor, eu acho que meu paladar mudou aqui na Argentina. E o dela falou assim, nossa, mas o meu acho que tá mudando também. É porque lá só, tem muito vinho seco, né? Praticamente, só tem, Sim, né? é uma Tanto é região. que os doces são só branco.
que a gente encontrou lá. Então, você meio que se acostumou a tomar. E aí foi indo. O chamado terroir, né, argentino, né, o solo, enfim, tem muitas regiões produtoras, é uma das melhores regiões para vinho. E aí quando a gente voltou pro Brasil, a gente começou a comprar vinho seco. Aí a Paloma tá um pouco meio resistente ainda, mas ela tá no meio seco já. E ela gosta desse que é mais docinho. Mas não tem açúcar. Acho que não tem açúcar nesse, né? Acho que pelo menos não tá no rótulo, né? Não sei. Não tem açúcar. Então a gente tá nessa tentativa. Então eu acho muito interessante quem é apreciador de vinho, porque é impressionante como pelo aroma, pelo cheiro, você já descreveu. A gente erra bastante, mas o legal é isso, né? Você ir tentando, eu também tô aprendendo, tô novo também, adoro, mas pesquisando, você vai testando, vai sentindo, você vai aprimorando mesmo, paladar, olfato. A gente acertou? Vai fazendo distinção. Depois a gente vai... Não, a gente acertou no vinho pra você. Mendoza não erra, porque né? eu fui te stalkeando. Mendoza né? não erra, perfeito. Fui stalkeando você pelas redes sociais, todo dia ele posta um vinho diferente, aí teve um dia que eu falei assim... Não, aí todo dia eu falei, teve um dia que eu falei assim, isso aqui é bom, ele assim, isso eu não gostei muito não, já eu falei pra ela. Foi recentemente. Eu falei assim, eu acho que isso não vai dar não. Olha que papo incrível, a gente nem começou a falar sobre o assunto realmente do programa, mas já tá rolando. Tagarelando. Né? Já estamos tagarelando aí. O vinho é bom porque ele faz esse networking, então além de todas as propriedades, né? Tem essa conexão, né? Às vezes a gente precisa quebrar o gelo e aí o vinho ele ajuda. Como é que é assim? É, isso aí, você sentir as notas. O dedinho precisa estar levantado ou não? Não precisa, o dedinho já é desnecessário. Não pegando na taça, tá tudo bem. É aqui, tá tudo né? bem. É aqui, mas eu tenho que contar um bastidor. Que o Lucas tava se passando de fina aqui, mas eu tenho que contar também. Antes da gente namorar, ele teve a audácia. Você sabe que a gente vai voltar pra casa depois do programa, né? Ele teve a audácia de me confessar que ele tomava em copo americano vinho. Eu fazia não, aí é um desrespeito. Quando eu morava lá em Bauru, Milagre. Bauru, nossa terra, poxa. Não, mas aí é um desrespeito. Eu comprei... Ô, Milagre... Judia, até o gosto muda. Ô, Milagre, aí era vinho doce no copo americano, aí não tem jeito, né? Aí era melhor tomar groselha. É o kit groselha. Era melhor tomar suco, né? Era melhor tomar suco. Vamos lá, vamos começar a falar sobre o que você entende também, além de vinho, né? Eu tava pensando antes de vir pra cá, eu falei assim, será que o Milagre, quando se especializou, né, em crimes cibernéticos, ele ia imaginar que ele teria tanto trabalho? Porque antigamente, né, amor, a gente falava de golpe, aí a gente falava em que golpe? Sei lá, bilhete premiado? Bilhete premiado. E aí o golpe do bilhete premiado, geralmente, Milagre, eram aquelas pessoas menos esclarecidas, que acabavam caindo e tal. Hoje... nós temos todos os tipos de golpes agora são pela internet. Digitais, sem dúvida. E você vai concordar comigo que às vezes o cara que é instruído também pode cair. Cair. Talvez você não caia porque você já tem expertise, você trata disso. Mas você não concorda que até as pessoas mais instruídas estão caindo? Por quê? O que é que está acontecendo? Com certeza, porque não é uma questão muitas vezes de instrução. A gente sempre diz que informação é a linha tênue que separa uma pessoa de ser vítima de crime cibernético. Canal no YouTube, eu me dedico a desvendar como que os marginais agem. Então você já dá para imaginar o tanto de represália que eu tenho. Eu tenho ameaça, eu tenho perfil clonado, eu tenho dezenas e dezenas de boletins de ocorrência. E o que eu percebo, as pessoas falam, puxa, tinha que ter visto seu vídeo ontem. Acabei de entrar num golpe. E isso vem mudando do tempo que eu comecei lá atrás, lá em Bauru. Eu comecei assim, eu entrei para a faculdade de Direito, sempre gostei de TI, mas fui seguir meu pai. E eu era programador na faculdade de Direito, eu trabalhava como programador. E eu fiz um site uma vez, e esse site começou a bombar, comecei a ganhar dinheiro, um belo dia invadiram esse site. Isso 2003, 2004. Eu peguei, não sabia nada, eu notifiquei o provedor falou, não, foi uma invasão, foi aqui. Eu falei, não, recupera o backup. Não, eles corromperam o backup também. Putz. Peguei, acionei eles no juizado especial, que não precisava de advogado. Entrei com uma ação, nisso a advogada me ligou e fez uma proposta para mim, para eu não tocar essa questão à frente. Na época era algo em torno de R$9.000, assim, era 10 vezes o que eu ganhava. Só que jovem, né, nariz empinado e não, vamos ver, eu quero a sentença. Quando a juíza abriu a audiência, eu senti que eu ia perder. Porque eu percebi que não estava entendendo o que estava se passando ali. E ali foi feita mais uma proposta de acordo. Eu neguei, eu queria ter a decisão, porque é um site que eu tinha desenvolvido, etc. Bom, saiu a sentença. A juíza absolveu o provedor de hospedagem e na sentença ela fala que eu deveria instalar um antivírus. Essa foi a sentença. Naquele momento, Lucas, Paloma, eu falei, não. Embora eu tenha me ferrado, eu percebi que tinha uma lacuna muito grande
da justiça. A justiça não entendia as questões digitais. Colocou a culpa em você. Colocou a culpa em mim, instalar um antivírus. antivírus. Não tinha nada a ver com a questão, era uma hospedagem de um site. O que aconteceu? Foi para os principais jornais. Eu lembro que um grande advogado na época, que já ainda é um dos maiores na área digital, me ligou, esse caso é seu, você perdeu, né? Falei, perdi. Ah, mas fica tranquilo, você recorre. Falei, não, perdi prazo para recorrer também. Perdi tudo. Mas ali eu tive um insight. Judiciário vai crescer as questões de tecnologia e não vai ter gente. A gente vai precisar de pessoas para trazer isso para o judiciário precisa amadurecer e isso vai ser através do advogado, do papel do advogado, do perito. E aí começou a crescer. Na época a gente tinha crime de Orkut, crime de software. Eu comecei a crescer um caso que eu peguei de revenge porn lá na região, que foi para a mídia toda, aí que descobriram que era possível identificar as pessoas por trás de um perfil no Orkut. Esses crimes sempre aconteceram assim, talvez não com a proporção de hoje, né? Mas assim, são crimes que você tá falando na época de Orkut, sei lá, MSN, invadir um site, aquela coisa toda, o site ficava um dia fora do ar. Mas hoje, cara, né? A gente trabalha na TV todo dia. Tem um golpe novo. É um golpe pela internet. Novo golpe na praça. Cara, golpe disso, é golpe do Tinder, é golpe, eu não sei. É golpe do Pix, é ransomware, é WhatsApp, é golpe do intermediário, é golpe do presente. Ah, do presente é bom. É golpe falar, da criptomoeda. É um novo aí que tá... O do presente é muito simples. É muito fácil de você cair. Os bancos colocam lá 3 fatores de autenticação. Aquilo que você sabe, uma senha, aquilo que você tem, um token, e aquilo que você é, biometria. O bandido ele consegue pegar as duas, falta a terceira, aquilo que você foto. é. Aí ele fala, olha, tem um vinho maravilhoso, você acabou de ganhar na promoção, tô indo entregar para a Paloma. Chega lá, entrega o vinho e fala só aqui uma foto para confirmar que você recebeu. Ele está lá logando no seu banco. Pronto. Aí é empréstimo, aí é fraude, aí é saque. E mexe com a fraqueza da pessoa, que todo mundo quer um presente. Claro. Quem vai recusar? Gatilho, eles sabem gatilhos mentais. E vai além, com a inteligência artificial agora. Os criminosos digitais, eles erram. Muitos não têm formação mínima. Os caras compram kit na Deep Web e conseguem ganhar dinheiro com isso. As pessoas não têm formação muitas vezes. Tem erro de português nos e-mails, tem erros gramaticais. Eu quase caí. Lembra que eu quase caí? Quase caí sim, porque eu mandei pra Paloma um link de uma loja famosa que eu tava vendo uma televisão e tal. E era uma televisão, né? Acho que era uma televisão. Não era cama? Eu não sei, eu acho que era uma televisão, eu acho. Cara, e a televisão tava com um preço que eu falei, Jesus. Aí eu falei, mandei pra ela assim, e olha como é importante falar isso. Porque eu faço reportagem sobre golpe e faltou isso pra eu cair. Mandei pra ela o print, erros grotescos de português que eu não havia percebido. O próprio site que parecia o oficial assim, mas tem um ponto a mais que você fala, não tem você porque tem isso. Fica anestesiado. É isso. Mas o layout igualzinho, tudo igual. Lá embaixo, todos os direitos reservados. Link, tem política de privacidade, tem termos de uso. O cara chega à audácia, o bandido chega à audácia de colocar um aviso. Cuidado, existem sites falsos. Tinha esse dele. Um número de WhatsApp lá, alguma coisa assim. Tinha esse. Eu falei assim, gente, não é, amor. Infelizmente, isso aí pelo menos é 2, 3 por semana no escritório. Principalmente envolvendo e-commerce e leilões. Pessoas perdendo dinheiro em leilões, junta um dinheirinho, encontra lá uma oferta num carro, numa moto, dá o lance, recebe um boleto, paga o boleto, a hora que chega no pátio, o pátio, olha, você é mais um. Mais um. Então tem vários aqui na fila, não me responsabilizo. Sites com pequenas mudanças de nome, né? Então, em vez de colocar Lucas, eu coloco LUC4S. As pessoas entram. Por isso que a atenção é fundamental. E os criminosos hoje eles têm gatilhos mentais para te anestesiar, para quebrar a objeção, para te dar confiança a seguir em frente. Então mesmo, tem né? pessoas muito bem instruídas que são vítimas. São pessoas que, mas quem cai não tem... Não, tem pessoas que estavam ali no dia a dia, na correria mesmo, na atribuição e acabaram... Cara, esse negócio de golpe do Tinder nada mais é do que você mexer com a carência de uma pessoa. Exatamente. Os caras realmente sabem onde que eles tocam. E normalmente, eu tava vendo uma entrevista também uma vez, que esses de sequestro, de você falar que tá com seu filho e tal, não sei o quê, tem mãe que fala assim, eu escuto mãe, eu não penso em mais nada. Quando escuta, ele fala mãe, pode não ser você. Minha mãe já recebeu falando comigo. Ela falou assim, Paloma, eu sabia que não era sua voz. Mas se você falava mãe, a pessoa falava mãe, ela apagou, assim. Teve uma hora que ela falou assim, eu só preciso ligar pro pai dela pra pedir o dinheiro. E é nessa que às vezes ela acaba falando seu nome, né? Exatamente, porque aí minha mãe deve ter reforçado, Paloma. Aí tipo, o cara fala, tô com a Paloma, entendeu? Porque ela falou. Então assim, é surreal. Aí meu pai também, recentemente, WhatsApp. Oi pai, troquei de número, tal, não sei o quê. Aí, e olha só, meu pai é de idade, assim, 63 anos, mas
mas assim, ele teve o gatilho de falar assim, não, peraí. Mandou no WhatsApp, ele me ligou, filha, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, tava na academia e tudo mais. Então, assim, eles sabem como pegar, porque vai pegar com pai e mãe, que você ouve uma pessoa falando mãe, você já acha que é sua filha. É um gatilho, né? É um gatilho que todos nós temos, a gente deixa de raciocinar. Isso tem muito no reino animal, né? Etologia, né? Tem uma pesquisa, o próprio Robert Cialdini fala isso, né? Que é um cara que estudou a arte da persuasão do ganso e da onça. Se você colocar o piá do ganso perto de uma mãe, de um ganso, ela vai unir. E eles faziam isso com o predador. E mesmo com o predador, o piá fazer com que ela anestesiasse, chegasse próximo ao predador. Sim. Se a gente trazer isso para o ser humano, esses caras são extremamente articulados. Eles entendem, eles conversam, eles usam recursos para realmente fazer com que você fique anestesiada, mãe, pai. E com detalhe, a gente já teve golpe no escritório com inteligência artificial. Eu preciso de 20 segundos da sua voz para fazer sua voz. São ferramentas que eu consigo fazer a voz do Lucas. Imagine eu aplicando isso para um golpe. Vai ficar mais autêntico, mais pessoas vão cair. E eles usam isso para tudo, não é só para se passar por pai, mas eles se passam por gerente de banco, Sim. Eles se passam por delegado. Olha, o senhor conversou com uma menor de idade, nós temos fotos, pai e a mãe estão aqui na delegacia, e aí, você vai ser preso por pornografia infantil. E pedofilia é mais grave, o cara desespera, eles mandam credenciais de delegados. Um amigo meu da Polícia Civil tá tendo a credencial dele usada como delegado, o cara vai lá e paga para não sofrer um suposto processo por pornografia infantil. Então, sempre que o criminoso vê uma oportunidade, ele investe. E ele não tem, eu sempre falo, ele não tem limite, não tem escrúpulo. Eu tenho vítima de 6 milhões de reais no escritório, eu tenho vítima de auxílio emergencial. O Lucas sabe disso, a gente já fez matéria. A pessoa perdeu o auxílio emergencial, nem isso eles respeitam. Então, não tá quem sofre crime cibernético é a classe A, não. Tem muita gente que batalha, tem ali o seu salarinho, e que está perdendo para o crime digital. O próprio auxílio emergencial, né? Teve uma fraude dessa que um monte de gente que estava ostentando nas redes sociais. Comprei churrasco com auxílio emergencial, porque fraudou lá os dados do FGTS, da Caixa, tem lá, e conseguiu ganhar. Eu falo assim, gente, e aí eu vejo pessoas que realmente precisavam e não conseguiu. E não conseguiu, por erros, não sei o quê. Meu pai, na época, também, eu tive que fazer todo o trâmite para ele, porque era tudo por aplicativo, tudo não sei o quê, e eu consegui o auxílio para ele, mas se fosse depender dele, ele não ia conseguir. Então, assim, quanta gente não conseguiu e marmanjo criminoso consegue. E o bandido, ele pensa assim, você falou tudo, Paloma, ele pensa assim, o que está lançando agora, o princípio da rêmora, é igual assim, lançou uma notícia nova, eu aproveito esse embalo. A rêmora, ela sempre está ali seguindo. Pix. Quando lançou o Pix, bombou o escritório. Explodiu o escritório. Vai ser uma coisa boa, né? Foi uma coisa boa por um lado. Por outro lado, abriu várias brechas, possibilidades. A gente pode rolar aqui 5 golpes ligados ao Pix. Agora vai vir o real digital. Imagina o que vai acontecer na hora que chegar o real digital. Que a moeda vai ser eletrônica. Você falou muito bem aí da questão de auxílios. O governo lança um auxílio. Tem aplicativo? Pode ter certeza que vai ter um bandido para colocar um aplicativo falso ou para aproveitar. Então ele está antenado no que está acontecendo. Black Friday, Dia das Mães, um novo auxílio, FGTS, o dinheiro perdido no Banco Central. Lembram? Recente. Consulte se você tem. Nossa, o que teve gente que perdeu dinheiro com isso daí. Ia lá consultar, coloque seu número de cartão. A pessoa não questionava. Por que eu estou colocando o número de cartão? Para saber se o dinheiro é perdido. E aí os caras fraudam. Então, informação é essencial. A gente tem que estar sempre antenado, porque acontece uma coisa nova, eles estão pensando num jeito de tirar o dinheiro das pessoas. E é difícil prender esses caras? Tem como prender esses caras? A gente tem a impressão de que... Internet terra sem lei, né? Terra sem lei. É que a gente tem a impressão também de que é tão difícil chegar nesses caras... Porque, né? Quando você vai ver, a Record sempre mostra, né? Quando vai ver o esconderijo deles, é uma central, assim, é um negócio que é totalmente equipado. Não é à toa que é o crime organizado, eles são muito organizados. Como chega neles? Hoje nós temos leis, né? E aliás, leis rígidas, né? Nós temos leis desde 2000. Em 2012 nós tivemos a lei 12737, a lei Carolina Dickmann. Para quebrar sigilo, hoje nós nos valemos do Marco Civil, que obriga os aplicativos, redes sociais a guardarem os dados por 6 meses. Então, quando tem um perfil fake, quando alguém invade seu Instagram,
nós se valemos disso para quebrar sigilo. E agora, recentemente, a Lei 14.155, que criou a fraude eletrônica, penas que podem chegar até 8 anos de reclusão. O grande desafio hoje é investigativo, Lucas. Nós não temos estrutura investigativa para fazer frente a essa epidemia que nós tivemos de crimes cibernéticos. A pandemia acentuou muito os crimes cibernéticos. O escritório, a gente dobrou de tamanho. Por conta para atender esse número, esse tamanho de vítimas que tiveram problemas com crimes digitais, precisam investigar, responsabilizar por autoria. O que falta hoje é investigação, mas, por outro lado, não existe anonimato. Tá? Aqueles que pensam que estão lá entre 4 paredes, amparados ali pela falsa sensação de anonimato, não, eles podem ser identificados, não é algo simples, mas é possível chegar a essas pessoas. As técnicas de investigação estão evoluindo e os criminosos estão sempre tentando criar meios para dificultar. E às vezes as próprias operadoras e provedores ajudam. A gente gravou uma reportagem falando sobre os 5 ou 10 golpes mais aplicados, ou mais comuns. E eu me lembro que tinha não, era um senhor, né? Que ele tinha perdido. Eu não vou lembrar a história, todo dia a gente faz tanta coisa, mas basicamente, até para dar o gancho do que eu quero te perguntar. Ele não se tocou que era golpe, porque na hora que tocou o telefone dele, era o 0800 do banco. Verdade, lembrei. Como que também pode? E é o que? Um dispositivo que eles... Imagina, o cara tá aqui, ó, toca o telefone, é o banco tal, atende. E aí, velho? Já era. Lembrei desse caso. É uma tecnologia hoje, que é uma tecnologia de voz sobre IP, que eles conseguem fazer o chamado fake caller. Então eu consigo colocar lá um 4004 taranã, de um banco, e eu ligo para a pessoa e realmente a pessoa vai ter o número do banco, isso ficou identificado no BINA da pessoa, e eu me identifico como gerente, e logo eu vou para a abordagem. Olha, tem um cartão passando aqui, o senhor reconhece? Tem um novo iPhone aqui sendo ativado, ou tem uma transação saindo, você reconhece? Não, recuso totalmente. Não, fica tranquilo, o seu gerente vai entrar em contato com você pelo WhatsApp. Beleza, eles entram em contato pelo WhatsApp e nesse contexto dialogam. Olha, estamos cancelando aqui, só confirma aí o código de 6 dígitos que o senhor recebeu no SMS aí para a gente cancelar essa operação. O cara vai lá, pega o SMS, confirma. Nesse momento ele deu acesso para o bandido à conta. O que o criminoso queria era esse acesso. Quando não, nesse caso que a gente fez na matéria, o gerente fez o idoso ir até o banco, o gerente, né, o bandido, fez o idoso ir até o banco e lá ele foi guiando... Foi isso mesmo. E fez um empréstimo para o cara. Nossa, ele estava lascado. Não existe crime bancário financeiro. Na maioria das vezes tem gente do banco participando. Ajudando. Gente do banco participando. Clonagem de WhatsApp, posso dizer seguramente que metade não aconteceria se não fosse gente das operadoras ajudando. Nós já tivemos casos de pessoas que nós comprovamos, elas foram cooptadas, era funcionário da operadora e ganhava comissão por cada chip que ela virava. Outras empresas que têm a imagem usada para golpes do emprego, que é outro golpe que tem crescido. Cobrar para um processo seletivo, cobrar para um material, você está quase lá na vaga, só precisa comprar seu kit. Quem tá modelo para tirar foto, álbum de foto. E se você olha lá, o perfil é uma foto de banco de imagens, o número é recente. Tem indícios que você bate o olho num site e você vê, aquilo ali é uma fraude, né? É um golpe. Né? Então o criminoso ele replica e muitas vezes ele tem ajuda interna. Tem pessoas que conhecem bem os sistemas e ajudam ele a aplicar esses golpes. Por isso que os golpes estão cada vez mais difíceis de identificar. O golpe do gerente é um golpe que lesa muitas pessoas, normalmente pessoas de mais idade, mas a abordagem dificilmente você desconfia. A pessoa tem informações sobre você, em alguns casos tem informações sobre o seu saldo, sobre empréstimo, sobre negativações. Como que você vai questionar uma pessoa que está te ligando já sabe tudo? Dados pessoais. Dado pessoal hoje é insumo para o crime. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado por onde os nossos dados andam. Quanto mais dados soltos, mais possibilidade eu tenho de ser visto. Eu acho que isso não tem mais volta, porque a gente está naturalmente exposto já por conta de rede social, por conta de compras que você faz pela internet. Você faz uma compra pela internet, você coloca o número do teu cartão, você digita a senha lá de confirmação. Eu compro, acho que tudo em mercado online. Tudo online. Pelo celular.
E eu já tive tanto, mas tanto cartão clonado, tanto, e eu não sei como. O Lucas sabe, tipo, era um atrás do outro. Eu fazia, eles clonavam de novo. Mas por quê? Porque eu uso. E aí a gente vai deixar de usar? Tipo, porque a gente fica refém disso, né? Eu uso, mas assim, várias coisas eu facilito. Eu pago conta pelo celular, eu nunca fui numa lotérica, não vou muito pra conseguir fazer compra online. Obrigado. Mas, assim, eu também resisto o máximo. Você esqueci que é outro tipo de... É barato. A gente pede pra cortar a câmera. Corta pra outra câmera enquanto você... Mas, cala a boca. Mas é isso. Então a gente fica refém e fica assim, então eu vou ter que parar de comprar as coisas na internet pra não clonarem meu cartão. O que Mas você aí faz? que tá, Paloma. As empresas falham na segurança que elas deveriam nos oferecer. As instituições, os bancos, as fintechs, as operadoras de cartão, muitas vezes falham. Existem regras de segurança. Para você colocar um serviço de risco financeiro, existe regra de segurança. E se você não implementa esses controles, você vai deixar que a parte mais frágil dessa relação, que somos nós, é que vamos ter que implementar esses controles. Não, a gente tem que ter tudo isso ativado por padrão e não ter que ativar. Sim. Eu gosto muito de um julgado recente agora do Tribunal de Justiça. Olha que interessante a analogia do desembargador. Teve a clonagem do WhatsApp e a pessoa processou o Meta. E o Meta, em sua defesa, disse, não, mas eu não tenho nada a ver com a clonagem dela. Eu disponibilizo um recurso de verificação em 2 etapas. Ela não ativou. Então, quando ela não ativou, se o criminoso clonou o chip, é lógico que ele vai conseguir instalar o WhatsApp e usar em nome dela. E o desembargador colocou assim, quando você vai no Hopi Hari, você pega lá aquela montanha, aquele looping, que você vai ser solto lá de cima e cair uma velocidade imensa de 300 metros. Tá lá uma plaquinha, disponibilizamos cinto de segurança. Fique à vontade. Ou não, você não vai se você não colocar. E essa analogia o desembargador usou para justificar. Os recursos de segurança de um aplicativo, eles têm que estar ativos por padrão. Não pode deixar para o consumidor ativar. Ele não vai usar se não tiver tudo ativado, porque aí eu estou garantindo a segurança, evitar, por exemplo, um golpe desse. Se esses recursos estivessem ativados, provavelmente a gente reduziria muito o número de vítimas de cybercrimes. Teve um caso, não é golpe, mas é crime cibernético também. Paloma, fanzaça da Marília Mendonça, ficou ali, né, abismada com a crueldade. E eu ainda coloquei no Twitter isso, falei, tava demorando pra acontecer, porque você lembra quando o Cristiano Araújo morreu naquele acidente horroroso? Lembro. Cara, eu vi essas imagens que foram divulgadas dele dentro do ML, essas imagens não saem da minha cabeça até hoje, cara. É uma coisa horrível. Não, e a própria Marília, ela tweetou uma vez falando assim, o meu maior medo de morrer é continuarem me matando depois da morte. Exato. Por causa disso, de ficar repercutindo. A família, né, gente. Desrespeito, né? E aí... Eu nem quis ver, graças a Deus. Então, é sorte sua que você não viu, eu acabei vendo lá no Twitter, enfim. Mas eu coloquei algo assim nesse sentido também no Twitter. Eu falei, olha, desver não tem como desver. Mas o que você pode fazer, se você for um ser humano normal, é não compartilhar. Perfeito. Porque quando eu vi o do Cristiano Araújo, cara, eu apaguei do meu celular. Cara, eu sou repórter, todos os dias eu recebo... imagem de gente acidentada e tal, a Paloma sabe. Se eu puder evitar de não assistir, eu não assisto, eu não gosto. Eu fico impactado com essas coisas. E não seria diferente numa situação dessa. Me conta uma coisa. Além da questão psicológica, porque o cara não deve ser normal da cabeça, né? Ele é um criminoso fazendo isso, não é? Com certeza. É crime, não é? Com certeza. Não, o cara pegou uma coisa que é íntima, que é documental e jogou numa rede social. Não, e só agora que ele foi preso que descobriu que ele foi o mesmo que vazou do Cristiano Araújo e do Gabriel Diniz. O mesmo? O mesmo. Então foi ele dos 3 casos, assim. Então desde o Cristiano Araújo foi em 2015, se eu não me engano. Então, quase 10 anos o cara foi preso. Foi agora que foi descobrir. Muitas pessoas não estão preparadas, né, para usar tecnologia. Não estão. A tecnologia hoje virou uma forma de vilimpêndio, de desrespeito, de ofensa. Você vê filmagem de briga, você vê filmagem, a pessoa poderia estar ajudando, ela está filmando um acidente. E infelizmente isso. Esse caso, vilipêndio a cadáver e violação de sigilo funcional. São funcionários que estavam ali no seu dever e que, de certo modo, achincalharam ali, né? Que absurdo. E isso é crime, sim, tá? E quem compartilha pode ser penalizado. Então, as pessoas têm que entender que existe a teoria do favorecimento. Aquele que dá a causa, que compartilha, pode ser responsabilizado. Então, a família não é obrigada a conviver, inclusive com filhos pequenos, com fotos do cadáver ou da pessoa numa situação acidentada. Isso gera danos irreparáveis. Eu tive casos assim. Eu tive casos em que... Eu tive um caso no escritório que me marcou muito, que o pai se suicidou com uma forca.
E chegou um repórter, entre aspas, de blogs que nem era uma imprensa institucionalizada, correta, e fez aquelas fotos, sabe aqueles notícias populares? Mas blogs, fez aquelas fotos e colocou num site. A criança, anos depois, estava na escola e a professora pediu uma atividade para as crianças, pesquisar o nome do pai no Google. Ah, meu pai. E o que ele se depara? Com o nome e a foto do Com pai. a foto na forca e tal. E a gente entrou com essa ação, conseguiu reparação, identificou a pessoa. Então, o direito digital ele faz justiça nesses casos. A nossa advocacia, a gente ajuda as pessoas que sofrem problemas e não sabem como resolver problemas. Mas dá para tirar do ar sozinhas. essas fotos? É possível tirar do ar. É o que mais nós fazemos hoje no escritório. Identificação de pessoas e remoção de conteúdo. Mas aí toda vez que retira, por exemplo, retirou do Twitter, por exemplo, mas eu tô com o vídeo, com a foto aqui, aí eu vou lá e publico de novo. É um círculo vicioso isso ou não é? É um círculo vicioso, porque no judiciário existe um princípio que eu não posso fazer monitoramento prévio. As redes sociais não têm como fazer monitoramento prévio, elas não têm o dever de fazer monitoramento prévio. Pode até ser que quando você postar novamente uma foto da Marília ou publicar, a rede entenda pelo algoritmo e remova. É direito dela remover o que viola as termos, mas elas não têm o dever. Então, infelizmente, quando a vítima nos procura, nós falamos, eu vou fazer um levantamento de tudo que está no ar. Mas se amanhã surgir outro, eu preciso pedir de novo para o juiz. O juiz precisa analisar de novo, verificar o contexto e determinar a ordem. Porque eu não consigo simplesmente pedir para o Facebook bloqueie tudo que surgir no futuro ligado a isso. Nós temos uma ou outra decisão isolada nesse sentido, mas que acaba sendo reformada no tribunal. Mas é importante as pessoas agirem. Remove muitos conteúdos, a gente pode notificar. Existem alguns casos específicos, por exemplo, de proibição de publicação em comunicadores privados, como o WhatsApp, por exemplo, para esse conteúdo não continuar circulando. Imagina uma pornografia infantil envolvendo uma menor circulando no WhatsApp. E aí vem o comunicador e diz que não sou responsável, é criptografado ponta a ponta, eu não me meto. Não, você precisa ter controles para bloquear isso. Então, quando a gente vê um bloqueio de Telegram, por exemplo, que agora nós estamos na iminência, estamos vivendo um bloqueio de Telegram, as pessoas se questionam, mas nossa, que absurdo, etc. Vai entender o que motivou o juiz a determinar um bloqueio de aplicação. Ele já tentou de tudo, ele já deu advertência, ele já pediu multa, conteúdo continua circulando, drogas, pornografia infantil. O Marco Civil prevê a penalidade de bloqueio, vai lá e determina o bloqueio. Que é isso que acontece normalmente. Isso é correto? Não, penaliza tantas pessoas que usam, né, as aplicações. Mas é um meio que a justiça vem utilizando para punir aquele provedor de aplicação que no Brasil está para ganhar dinheiro, mas para colaborar com as autoridades para tirar a pornografia infantil, não. Doutor, e no Instagram, eles têm uma política lá de privacidade também, que se você coloca alguma palavra, alguma coisa que ele identifica, ele bloqueia a sua publicação. E eu paro muito mais no Instagram, eu vejo que tem 1 trilhão de anúncios, né? Que agora é a fama do Instagram, é anúncio. Quando a gente foi até, às vezes, fazer anúncio nas nossas publicações, fala que o Instagram demora 24 horas para verificar se ok, ok, verificaram. Só que eu mesma já denunciei vários anúncios que eram de golpes, que era daquele assim, assista, olha, eu tô ganhando R$50 só de assistir vídeos, não sei o que, não sei o que. Isso tem de monte. Então, assim, por que existe realmente essa análise deles? Ou é só um tempo para publicar? E por que eles não são tão rígidos? Não sei nem se o senhor vai saber responder, mas assim, se eles são tão rígidos a ponto de bloquear um comentário que você tá falando, sei lá, morte, mas deixar um anúncio que vai lá um monte de gente, e às vezes até famosos, influencers, Virgínia, recentemente teve um problema porque muitas pessoas entraram. É isso, então assim, como que faz com esses anúncios que falam de, ganhe grátis, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e não vai ser? Porque eu denuncio, mas assim, eu sou só uma pessoa em 1 milhão que usa o Instagram, né? Então assim, o que a gente pode fazer para ajudar isso? Essa pergunta é muito pertinente, né? Porque as redes sociais, elas querem viver o melhor de 2 mundos, né? Então ela quer ter o direito de remover o que ela acha que tem que remover e ela não quer ter a obrigação de remover. Então ela quer viver o melhor dos 2 mundos. O Lucas postou alguma coisa que viola a minha ideologia. Buf, fake news, remove. Escreveu uma palavra, remove. Aí tá lá a tabelinha do Pix. Quem já viu a tabelinha do Pix? Às vezes os caras me marcam no Instagram, para avalizar. Tabelinha do Pix, deposite 10, receba 100
em uma hora. E muitas pessoas entrando. E não bloqueiam. Então eles vivem no melhor de dois mundos. Embora ele não seja obrigado a remover conteúdo sem ordem judicial, isso é uma falha deles. Porque se os termos de uso deles dizem que isso é inaceitável, eles deveriam adotar controles. Então o que a gente recomenda? Quem foi vítima de um anúncio na rede social, a rede social colaborou para que você fosse vítima. Cooperou, favoreceu, deu terreno para o criminoso. Então a rede social é obrigada a te reparar. Então essas pessoas que foram vítimas podem sim acionar a rede social por ter permitido o anúncio. Nós já temos condenações, por exemplo, condenando um provedor de buscas porque o criminoso fez link patrocinado. A pessoa ia pesquisar, quero acessar o site do banco. Tinha um link lá, Brades, XPTO, e ele acessou, era um anúncio de um site falso, identidade visual idêntica, e ele perdeu. Essa pessoa acionou o buscador e o buscador foi responsável. Então as redes são responsáveis. Se ela dá audiência para um marginal, se ela favorece um marginal, te expondo um golpe desse, ela pode ser condenada a reparar. E o judiciário já enfrentou essas questões e vem condenando essas empresas. É isso. É impressionante isso, né? Esse mundo digital, né, meu? Não, e aí, às vezes, a gente não tem noção, né, do que acontece. O Lucas teve um exemplo recentemente, você até pode falar mais do que eu, que foi o seu barbeiro lá, que com o número do seu celular descobriu o nome da sua mãe, onde você já morou. Foi. Onde você já... Ele falou... Eu não lembro nem que... Acho que era um grupo de WhatsApp que ele tava comentando que existe, cara. Que tem eu sei lá, que é aquele... Que é o sistema que ele usou, o aplicativo que ele usou, eu não sei. Mas é um grupo de WhatsApp que reúne uma galera aí. Cara, com o meu nome, ele descobriu onde a minha mãe mora, onde não sei o que. Com o meu número, ele descobriu onde minha mãe mora, um documento. Falei, cara, assim, você já morou. É uma coisa impressionante, porque assim, eu acho que é um caminho sem volta, né? Os nossos dados já estão aí expostos. Já estão expostos. E como ele consegue isso? Hoje existem painéis de consulta que condensam todas as nossas informações e são vendidos. Eu posso pagar R$1, R$2, R$3, R$10 o registro. Então hoje o criminoso, antes dele aplicar um golpe, ele vai pesquisar informações sobre você. E onde ele compra isso? O Telegram. Normalmente tem grupos disso. Não precisa nem na Deep Web. Eu acho que era o Telegram. É o Telegram. Eu tenho quase certeza que era o Telegram. Então você tem grupos de criminosos. Eu nem sabia disso, cara. E eles reúnem muitas informações. Isso vazou de bases de dados. E eu tenho LGPD, eu tenho Lei Geral de Proteção de Dados, né? Lei 13.708. Eu tenho 13.709 de 2018. Eu tenho direitos hoje de saber, mas esses vazamentos ocorrem, as pessoas não sabem e eles vendem esses dados hoje. Dados de cartão, dados de endereço, dados de cadastro. Com esses dados, o que eles fazem? Abrem contas, fazem empréstimos, clonam seu chip. Mas como conseguiram clonar meu chip? Sempre que a gente pede os dados lá, a voz não é do meu cliente. Clonaram o chip do meu cliente. Eu já entro com uma medida liminar pedindo para a operadora a gravação, a ligação e os documentos. Aí você vê a audácia dos caras. É outra pessoa, outra assinatura, os documentos são os mesmos. Então não houve uma checagem. Então hoje a gente precisa ficar de olho em dado pessoal. Pesquisar seu nome no Google, ver um CPF, ver um endereço dando sopa, você está extremamente exposto. Né? E ficar de olho nos vazamentos. Hoje eu tenho ferramentas que você consegue controlar vazamentos e mudar senhas e assim por diante. Não tem como eu viver hoje sem compartilhar dado pessoal. Mas eu tenho que ter controle, porque dado pessoal na mão dos bandidos, eles vão dar um jeito de usar. Um belo dia meu celular não funciona, minha conta não está entrando, eles já conseguiram se autenticar lá e estão lá fazendo essas transferências. Então, muito cuidado com isso. Pode falar. Não, pode falar. E você disse que dá de assunto. Que dá pra chegar nos criminosos e tal, logicamente, primeiramente por causa do endereço de IP. Mas e os criminosos que usam a Deep Web, como chegar neles? Boa pergunta. Isso é um grande desafio hoje, né? Porque toda a internet que nós conhecemos, a internet de superfície, né? O web surface... 5% de tudo que exatamente. Essa é a estimativa ou seja, é a ponta do iceberg. E essa internet, nós utilizamos IP. Então, para uma data, para uma hora, no mesmo minuto, eu estou conectado com o endereço IP. Posso utilizar técnicas de ocultação, VPN, proxy, dentre outras, mas isso é muito difícil você ficar oculto 100%. E tem a Deep Web,
que é uma área da web não acessível por meios convencionais. Então ali você tem uma outra estrutura, uma outra camada, ela é mais difícil de identificação e normalmente vem sendo utilizada para venda de remédios, medicações, para venda de insumos para crimes. Os caras vendem packers de Trojan, os caras vendem aplicativos falsos de bancos, aplicativos falsos de criptomoedas. E vende crianças, vende, né? Vende, É a coisa mais terrível do que você mundo. pode imaginar. Vende número de cartão segurando. Então, isso está exposto. Hoje, o maior desafio é investigar. Então, hoje as polícias elas estão estudando isso para se infiltrar. Existe a lei que permite a infiltração policial nesses ambientes e eles estão entendendo quais são as redes da Deep Web mais comuns, mais frequentes, e estão se infiltrando para tentar entender essa forma e ali dialogando, tentar entender quem são essas pessoas. Mas é realmente um grande desafio hoje da perícia digital acompanhar o que está acontecendo na Deep Web. É uma coisa tão maluca você imaginar que todo mundo sabe que existe a Deep Web, Mas ninguém faz mas ninguém nada, consegue né? chegar, né? Ou é difícil chegar. É uma coisa impressionante isso. É muito difícil. doido. É aplicativo, é configuração, você tem que configurar endereços, roteamentos. Não é algo que um usuário convencional vai acessar. Então, o que seria para dar mais segurança, privacidade, para você não ser monitorado, dada a dificuldade de acesso, acabou favorecendo os marginais que precisam não ser identificados. Então, tem bandido que é picareta, cara dura, Telegram e lasque-se. Né? Quantas matérias já participei, tá lá no Telegram, trocando, vendendo cartão, te vendendo acesso, te vendendo, enfim, tudo para lesar, mas o crime organizado mesmo hoje busca esses meios não convencionais porque sabe que é mais difícil a polícia chegar. Assim como para receber. O criminoso está trocando o Pix, o boleto, pelas criptomoedas. Por quê? Porque ele sabe que a polícia não vai conseguir investigar a criptomoeda. Que a estrutura investigativa que eu tenho hoje não consegue chegar. Então, quando ele manda um endereço lá, a pessoa compra, ou ele roubou e transfere isso para a cripto e joga para o endereço, ele sente uma segurança. Quero ver quem vai pegar isso aqui agora. Esses dias mesmo eu estava editando uma matéria sobre os bandidos que roubam as motos e ostentam nas redes sociais porque tá lá no Instagram só roubo de moto, só roubo de moto. E tem uns que tem até o vídeo do crime deles, eles filmando postam. o crime. Então, assim, aí beleza, a polícia tá sabendo, tá tentando investigar, tá tentando chegar, mas assim, esse processo é muito demorado, né? Até a polícia conseguir chegar nesses caras, eles já fizeram mais de 100 vítimas. Então, assim, tem mais de 2.000 publicações. Como chegar nessas pessoas que tá usando o Instagram, tá lá, tá mostrando a cara deles, porque eles não fazem nem questão de esconder, tá lá, e parece que realmente a polícia tá de braços cruzados, assim, é a sensação que eu tenho como telespectadora e editora na hora. Exatamente. Hoje a gente... o Marco Civil, em 2014, ele trouxe que as polícias se estruturariam, que nós teríamos incentivos governamentais, como eu tenho nos Estados Unidos, Europa, tem investimento, tem campanha, tem outdoor contra a cybercrime do governo, tem campanhas na TV. Aqui você tem visto um banco ou outro fazendo uma campanha lá, cuidado. E as polícias, o trabalho deles é excelente, só que eles não têm estrutura mesmo. Falta investimento. Então as pessoas hoje são orientadas até erroneamente. As pessoas... foi vítima de um crime contra o patrimônio, que roubaram sua conta, a procurar a Delegacia de Crimes Informáticos. E a Delegacia de Crimes Informáticos, a DCyber, ela está focada em crime organizado digital. Então chega lá, provavelmente o delegado vai ajudar, vai orientar, mas ele vai pedir para ir para uma delegacia convencional. Ou seja, as delegacias convencionais precisam estar preparadas para investigar crime cibernético. Um crime de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de leilão. Hoje, essas plataformas oferecem um recurso para a polícia requerer os dados. Agora, você chegar até uma instituição policial e um atendente dizer para você que não, aqui não tem o que fazer, procura um advogado, entra no... Não funciona assim. E isso não é falta de vontade, isso é realmente estrutura. Nós precisamos estruturar, treinar, capacitar, porque combater crime digital não é lei. Lei nós já temos. Se o cara for pego, ele vai pegar a cadeia. Hoje, o que nós precisamos é chegar nele. Porque até pegar ele é um processo. É um processo, imagina. Assim, depois que pega é fácil, nós temos estados que cresceram, São Paulo cresceu 700% o número de crime golpe digital na pandemia. Nós temos outros estados 300%. É realmente o crime cibernético. O Brasil é um dos maiores países do mundo em número de crimes, golpes, fraudes digitais, sempre figurando no topo dos países. Nós precisamos combater isso.
O crime aqui é muito mais criativo do que técnico. Os caras conseguem ali te levar no papo, na conversa, no ardil. E o bilhete premiado foi pro mundo dos beats. E todo dia tem gente caindo, por mais que a gente avise e avise. Então, hoje não tem mais a ver com esse negócio de instrução, né, meu? Porque todo mundo pode cair. Ô, doutor, mudando um pouco de assunto, mas ainda na tua área e agora envolvendo a nossa, cara, fake news. Internet ajudou de uma tal forma a disseminação de fake news. Principalmente nas eleições. Eu costumo dizer... Com certeza. Eu falo isso porque eu enfrento dentro da minha família às vezes, assim, sabe? Recebe nesses grupos, eu falo assim, olha... Acho que todo mundo. Não, acho que todo mundo. E eu já travei umas tretas, porque eu falo assim... Fonte, zap. Fonte, meu cérebro. Eu falava assim... Vozes da minha cabeça. Meu querido, isso aqui não é verdade. Não, mas o meu amigo, ele é delegado, ele mandou no zap. Aí eu peguei e falei, então, eu sou jornalista. Então, quer dizer, às vezes eu me sinto um besta, assim. Eu tô falando que não é, mas o cara não acredita em mim. Porque mas ele acredita no zap. A Paloma falou da questão das eleições. Eu vou aproveitar e até dizer que a gente... Depois eu mostro os outros mimos que a gente ganhou. Mas esse aqui, olha, tem a ver com um pouco do assunto. Sim. Dr. José Antônio Milagre, autor desse livro aqui, olha, Estratégia Digital, Marketing e Compliance Eleitoral. Conheça o campo de batalha digital, as regras e poderosas técnicas para o uso da internet na campanha eleitoral. Esse livro aqui, ele é um guia, ou deveria ser um guia para nós jornalistas, né, na cobertura de uma eleição e principalmente para candidatos também. Aproveito para dar o gancho aqui do livro, porque a Paloma citou a questão das eleições. Cara, o que teve de fake news nas eleições, e fake news não só no sentido de, eu tô falando mentira do outro candidato, não, de temas, de assuntos importantes. Sim. Mentira. E é assustador, a gente viu âncoras de jornais, assim, fizeram, né, com a inteligência artificial falar coisas que não aconteceu. Então, assim, você fica assim, meu Deus. Exatamente. Fake news é um caminho sem volta também? É uma maior Entrega fronteira. Entrega pros índios do Brasil de novo, gente. Isso é muito difícil mesmo. A fake news é mentira que mata, ela tem um efeito perigosíssimo, deletério, ela polariza, ela interfere, dificulta o debate. E, com um detalhe, as pessoas têm são pesquisas isso, elas têm muito mais tendência a acreditar numa fake news. Muito mais. Muito mais. Então, por mais que a gente identifique erro de português, que não tenha fonte, as pessoas parecem que as pessoas que querem ouvir aquilo vão passar aquilo à frente, mesmo que aquilo seja falso, né? E isso é uma realidade. No livro eu trato justamente isso, eu mostro quais são as técnicas que hoje são utilizadas para fraudar, para competir de forma desleal numa eleição e como você tem que usar a internet de forma legal. Ou seja, nós temos resoluções eleitorais, nós temos regras e muitas vezes o candidato com medo ele não faz nada. Ou, como o Lucas colocou antes da gente começar aqui, faz muito, erra, atropela, patrocina, cria fake, usa bot e assim por diante. Bot, códigos automatizados que simulam. Então hoje esse é um grande debate. Nós estamos pode ser que quando você esteja assistindo esse podcast, nós já tenhamos a aprovação da lei das fake news. Nós estamos com o projeto 2630, que está em votação nesse momento na Câmara. Se ele for alterado, ele volta para o Senado. Ele ia criar uma entidade, um conselho que ia regular isso e ia fiscalizar, inclusive intimando as redes sociais sem judiciário. Isso foi objeto de críticas. O relator Orlando Silva retirou isso. E é um projeto que vai trazer algumas regras, justamente para impedir isso, né? Perfis automatizados, contas bots, maior velocidade na remoção, para tentar fazer frente às fake news. É evidente que quando o podcast for para o ar, talvez a gente já tenha mudanças nessa discussão, nesse debate, mas eu acho que o assunto ele ainda assim é muito pertinente, porque é importante, eu comento isso todos os dias, eu acho que precisa de fato ter algo, eu não sei o que, mas algo que pelo menos minimize a ação das fake news. Por outro lado, é uma linha tênue daquilo que não representa uma censura, porque às vezes a minha opinião pode ser uma opinião errada, pode ser uma opinião, sei lá, de mau gosto, eu não sei. Uma opinião mesmo, não uma opinião. Fingindo que é um fato. Entendeu? Assim, é isso, eu dou uma opinião sobre tal assunto. Aí você vai discordar de mim, você vai falar que é mentira. Mas é só a minha opinião. É só a opinião. Então é muito difícil. Eu fico pensando assim, qual que será a linha de equilíbrio?
Você falou tudo. Uma linha tênue, Você né? leu minha mente. É uma linha tênue. O equilíbrio entre você controlar mentiras, você remover mentiras rapidamente, impedir que isso influencie, impedir que isso gere... Estão querendo me chapar aqui, né? Ela me deu uma cutucada aqui, ela falou assim, enche a taça. Eu vi. Eu acho que Tá uma delícia. Eu tá uma acho que, na delícia. verdade, Gente, depois dessa garrafa, talvez a gente saiba mais coisas do Dr. Milagre. Vou começar a contar uns casos mais pesados. Aí o pessoal do milagre. Eu vou escrever um livro ainda sobre crime cibernético, porque, infelizmente, uma situação muito difícil nossa, muitas vezes, ser psicólogo também, né? Que a gente tem que trabalhar com psicólogo. E a gente tem se deparado cada vez mais com pessoas atordoadas mentalmente mesmo. Procuram um escritório com problemas do tipo, estou sendo monitorado. Aonde? Não sei. Mas estou. Na internet. A TV me escuta. É complicado. Né? Então, e isso, existem alguns diagnósticos, eu já conversei com alguns médicos, etc. Pode ser um quadro esquizofrênico, mas caberia um estudo aprofundado de o quanto a internet tem impactado nisso, porque cada vez é maior isso. As pessoas com medo de tudo, monitorar, está sendo espionado, está acontecendo alguma coisa e às vezes não. Mas voltando no assunto das fake news, hoje o grande papel é esse, é o equilíbrio. Eu entendo como você, nós temos que ter algo. Nós temos que ter responsabilidade dos grandes veículos que avaliam, mas nós não podemos cercear as redes sociais também. Hoje, um equilíbrio que eu vejo muito importante é o poder judiciário, o juiz, né? Então, quem vai dizer se aquilo é uma opinião, uma liberdade de expressão, ou se aquilo é um excesso, uma difamação, uma calúnia, uma injúria? O juiz ele é inafastável. Então, se eu tenho um caso em que uma notícia minha foi removida e eu acho que aquilo não deveria ter sido removido, eu posso judicializar. Eu tenho muitos youtubers, enfim, a gente tem vários casos de restabelecimento de canais banidos, monetizações retidas do nada. Da mesma forma, se um conteúdo que alguém postou, eu acho que não é opinião, mas é uma ofensa, eu posso me valer do judiciário. O judiciário pode ser utilizado. O grande problema desse projeto das fake news, ele quer colocar o judiciário de lado. E criar um órgão que é o governo quem vai tocar? É isso. Aí não dá. Você deixar para o governo um comitê decidir o que fica ou não, aí é um tribunal de internet. Por isso que eu me manifestei contra. O projeto está maduro, diz Orlando Silva. Na visão dele está maduro. Na nossa visão, precisa de um debate maior. Combater fake news, sim, mas não tira o judiciário. O judiciário está na Constituição. Sabe por quê, Milagre? Porque senão a cada 4 anos a gente vai ter uma concepção diferente do que é fake news ou não. Exatamente. Porque, infelizmente, hoje, não vai ser imparcial. Falou tudo. Hoje está satisfazendo eles. Amanhã vai ser contra eles. Amanhã vai começar a sair todo o conteúdo que existir. Não vai ter parcialidade. Não vai ter parcialidade. Vamos deixar isso para o juiz decidir. O juiz analisa o caso. Liberdade de expressão, meu amigo. Você não tem que tirar esse conteúdo, não. Você não tem telhado de vidro. Ou não, realmente, isso aqui é uma ofensa. O judiciário está aí para isso. O judiciário demora. Como assim demora? Tem liminar. O TSE não agiu rapidamente. Então, colocar nas mãos de um conselho decidir o que fica ou não, sem a gente saber quem compõe o conselho, qual é a linha, qual é o pensamento deles, é extremamente arriscado. É arriscado. Então, essa discussão toda ela é importante porque é isso. Precisamos ter lei de fake news. Precisa, porque o negócio está bagunçado agora. É isso. Eu penso de um jeito e como você discorda, você vai falar que é mentira. E que eu estou mentindo e a informação é errada. Aí eu vou ser acusado de fake news, mas não, é só a minha opinião. É complicado um ponto isso. interessantíssimo do PL das fake news. O registro dos encaminhamentos em massa. Sempre que uma mensagem, salvo engano, for encaminhada por mais de 5 usuários, num período de 5 dias, atingindo 1.000, salvo engano, 1.000 compartilhamentos, ela entra para uma mensagem encaminhada em massa. Com frequência. Com frequência. E aí o aplicativo bloqueia. Não bloqueia, mas ele guarda os registros de encaminhamento. Porque hoje você não consegue, né? Eu recebi esses dias uma mensagem, era algum vídeo de reportagem que eu estava fazendo, de circuito de segurança, eu fui encaminhar para alguém e eu não consegui porque estava lá, que é encaminhado com frequência. Muitas vezes eu não consegui encaminhar. Isso é uma medida para... Lembra no começo do WhatsApp como era? Você criava uma lista de transmissão e descia a lenha. Nem aparecia encaminhado, né? Não aparecia. Isso foi usado de forma muito irregular. Agora, pelo menos eleições. quando a gente recebe encaminhado com frequência, já sabe que é carne de vaca. Tá todo mundo, né? já tá bem visto. Tá bem visto, exato. Só que o grande problema é isso. Alguém coloca lá o Lucas uma fala, eu uso um deepfake do Lucas, faço uma fala homofóbica, falo uma fala agressiva, uma fala criminosa, jogo no WhatsApp, apresentador Lucas Carvalho, repórter Lucas Carvalho, dá essas declarações. Isso começa a rodar. O Lucas chega no meu escritório, eu aciono o WhatsApp fala, não tem o que eu fazer.
Isso é livre, é criptografia. Eu não guardo esses registros. É isso que o Meta fala hoje. Hoje o maior desafio nosso é parar compartilhamento e identificar quem está compartilhando. Temos alguns casos que o juiz insistiu e eles forneceram, mas na maioria das vezes eles acabam acobertando essas pessoas que estão fazendo esse compartilhamento. O PL traz esse registro. Você vai conseguir descobrir quem começou a corrente. Isso é bom. Tem coisas boas. Nem tudo é ruim. Mas o grande problema é isso no legislativo. Eles começam a tentar inserir algumas pautas que favorecem isso. E aí a coisa vira uma coxa de retalhos. Pra mim, essa criptografia de ponta a ponta só é um escudo para a rede social, na verdade, não ser responsabilizada. Não porque é segurança. Tem como eles identificar. Nós já tivemos casos que juiz insistiu, terminou multa e eles conseguiram bloquear um conteúdo. Então, esse negócio de... não preciso ver o conteúdo para bloquear um conteúdo. Existem técnicas, hash serve para isso. Então, dizer que eu não consigo, tecnicamente impossível. Eu sou perito, sou analista de sistemas também, antes de fazer direito. Então, a gente sabe que isso não é a realidade. Em outros países tem bloqueios. E é importante eu saber quem iniciou uma corrente dessa. É que, tipo assim, eu acho engraçado que os criminosos descobrem, mas a própria empresa que criou o aplicativo não conhece. Exatamente. Então, vale essa aprovação, vai ajudar muito a gente a combater crime, não só na era eleitoral, mas no geral, identificar quem está compartilhando correntes, porque hoje o criminoso, aquele que quer espalhar um boato, ele até vai no Twitter e tal, mas o foco são os comunicadores privados, porque ali ele se sente mais seguro. Quem que vai descobrir, um vai passar para o outro, etc, etc. Muitas vezes a vítima chega no escritório porque alguém encaminhou para ela. Aí eu começo a fazer aquele caminho reverso. Quem encaminhou para ele? Quem encaminhou quando... Até descobrir a raiz do problema. Até descobrir. E quando descobre? Olha, eu cheguei nesse papo todo numa única conclusão. O Milagre tá ganhando uma grana. Graças a Deus. O Milagre. Não, assim, a gente fala brincando, mas é muito trampo, porque agora o negócio tá demais. A velocidade não é muito... Meu, todo mundo tem algum caso, alguma coisa, alguém foi lesado e é interessante. Todo mundo conhece papo. ou já foi, né? Aliás, isso aqui você pode compartilhar à vontade, porque não tem nada de fake news. Faça o favor, divulgue, porque é interessante falar, inclusive, isso, porque assim, se eu passo por um problema como esse, muitas vezes a pessoa não sabe a quem recorrer. Às vezes ela não sabe que tem um cara, que é você e colegas seus, especialistas nisso. Exatamente. Precisamos falar sobre isso daí. Sim, hoje a gente tem uma deficiência do Estado e a gente precisa atuar. É o que eu sempre falo, nosso maior propósito aqui é resolver problemas que as pessoas têm no mundo digital que elas não conseguem resolver sozinhas. E cada dia mais, a gente tem um grupo de pesquisa, a gente tem em torno de 22 pessoas, peritos, advogados, analistas de sistemas, aqui em São Paulo, e a gente tem um grupo só de pesquisa de novos golpes, porque a cada dia tem um golpe e uma fraude nova. E para aquelas vítimas que não têm condições de arcar com o processo, a gente tem um instituto, que é o IDCI, que é o Instituto de Defesa do Cidadão na internet, que a gente dá apoio técnico, emocional e encaminhamento jurídico. Porque muitas vítimas que procuram a gente perdeu o auxílio emergencial, perdeu R$100, perdeu o salário dela, mínimo. E aí? A gente vai deixar isso? Nós não temos programas, então a gente também encaminha. E interessante, Lucas e Paulo, quem faz parte do Instituto hoje são pessoas que foram vítimas, que dedicam um tempo para auxiliar. A gente já teve casos, pessoas... eu vou me suicidar. Meu Deus. Casos assim bem difíceis. A gente mexe com o dinheiro da pessoa. Exatamente. É o tostão que ela tem, né? Então, assim, todo cuidado é pouco, a gente precisa de investimento e as pessoas precisam saber que tem como denunciar e ser reparada pelos crimes. Olha, a gente tá, infelizmente, chegando ao final do papo. Nossa, foi rápido. Passou muito rápido, né? O papo quando é bom... falaria mais... o papo quando é bom... Vinhozinho, você tá vendo? Desenrola. E aí, eu quero aqui mostrar os presentes que a gente ganhou do Dr. Mimosinho. Milagre. Primeiro livro, que pra gente vai ser incrível, né? Como jornalistas. Olha só, o homem gosta tanto de vinho. Mostra, amor, tenta mostrar. A taça dele não é qualquer taça, não. A taça dele é estilizada. Olha isso aqui. Cuidado pra não quebrar, meu Deus do céu. Tem uma segunda taça aqui, não sei se vai dar pra ver. Vinhozinho. Olha isso aqui, ó.
Não, o charutinho, Charutinho. né? Charutinho. Ó, charutinho. Converter, vai que eu consigo converter você. É, Começa pelo vinho. Começa pelo vinho. E tem harmoniza muito bem com o vinho. Tem um vinhozinho aqui. Ai, não dá nem de abrir. Não é? mimo. Não dá vontade nem de abrir. Então a gente quer agradecer demais a sua presença. Já já a gente vai te entregar também uma caneca do programa. Ah, que honra. E que honra. Obrigado. Obrigado. Amor, quer falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer demais, Milagre. Você é um cara que eu admiro como profissional, como pessoa. A gente é VIP, né? A gente veio do interior paulista. E eu acho que o papo foi incrível. Eu ficaria aqui mais 1 hora. Não, também, eu acho que a gente pode chamar ele para outras vezes, né? Sempre vai estar em alta esse tema. Sim. Principalmente, tem tanta coisa ainda para falar. Esses tempos aí teve ataque na escola e que tudo Sim. começou pela rede social. Essas pessoas que curtem, eu acho que podem ser punidas, né? Também. Enfim, tem 1 trilhão de assuntos, então espero aí você mais uma vez. Mais um convidado pra parte 2, hein? É uma honra, sou fãzaço do trabalho de vocês, acompanho lá o Lucas, todas as matérias, né? A Paloma mais dos bastidores, né, Paloma? E é sempre um prazer a gente poder esclarecer e falar sobre crime cibernético. Hoje a gente tem um canal no YouTube lá, o José Milagre também, a gente está com 30 mil inscritos. Assunto chato, né? Falar de fraude, falar de golpe, mas na verdade... necessário. Nossa, quanta gente já nos agradeceu. E outras que infelizmente chegaram tarde, e eu travo uma batalha mesmo, que é expor os bandidos. Então nosso grupo de pesquisa descobriu um golpe novo, a gente é um dos primeiros a publicar, a falar para as pessoas já alertarem, e esse trabalho é bem interessante. Então sempre que a gente tem a oportunidade de bater um papo bacana como esse, poder esclarecer mais e mais pessoas pela internet, a gente tem certeza que a gente está cumprindo o nosso propósito. Então agradeço demais esse convite, é sempre uma honra, e continue fazendo esse trabalho brilhante, e sucesso ao Tagarelando. Obrigado, valeu. Até a próxima então, viu, Milagre? Valeu. E a gente agradece você que esteve com a gente. Semana que vem a gente tá de volta. Beijo pra todo mundo. A gente vai continuar tomando vinho aqui. Ainda quero saber mais coisas do Milagre aqui. Precisa Isso aí são os bastidores. terminar a garrafa aqui. Tchau pra vocês.